Bom dia. Hoje iremos fazer um vídeo especial. Vai representar o dia 55 do desafio e o dia 56. É o 55º dia e o 56º dia. Parabéns a todos que estão no desafio. Os que começaram agora, os que estão começando hoje e os que começaram, recaíram, estão dando continuidade, e todos que estão no desafio. E parabenizar ao sobrevivente do desafio inicial que está com a gente. Comigo ainda fazendo o desafio. Hoje nós vamos refletir sobre o não. O não, ele é um instrumento fundamental. Mas a reflexão de hoje é: não diga não. O que significa não diga não, Val? Significa que a gente deve usar o não com serenidade, com inteligência, com parcimônia. Se deve usar o não com sabedoria. Tem pessoa que usa o não para tudo. O não usado como uma barreira, o não usado como uma muralha, ele isola as pessoas. No lugar de proteger as pessoas, o não torna uma prisão. E além de tornar-se uma prisão, ele causa muito sofrimento. Então, o primeiro ponto para a gente entender: não use o não em todos os aspectos da sua vida. Esse é o primeiro ponto. Não use o não para se isolar das pessoas. Tem gente que tem tanto medo da relação com outras pessoas que é não para tudo. E este não vai impedir, evidentemente, o crescimento dessa pessoa. Isso é um fato. Então, não deve ser usado também o não com raiva. Tem pessoa que não sabe colocar um limite adequado. Então, usam o não com muita raiva. Eu era desse jeito. E não quero dizer que sou hoje bem melhor. Já tive uma evolução. Mas o não é muito difícil. Tem gente que não sabe dizer não. E vai dizer com raiva, apressado, afobado. E a pessoa que não sabe dizer não, acaba usando de forma inadequada e da maneira equivocada. Então, não se deve dizer não com raiva. Eu, quando era algum tempo atrás, as minhas netas eram pequenas, já são mocinhas, tinha uma de 2 anos e a outra parece 5 anos ou 6 anos. A maior estava me aperreando, pedindo um negócio. Não me lembro. Mas ela pediu alguma coisa, como sempre elas pediam. E eu estava fazendo não sei o quê, e disse para ela: não dou. Dê assim um não bem forte, bem contundente, com muita voz alta. Aí a pequenininha, parece 2 anos ou 3 anos, disse para a maior: aperreia que ele dá. Ora, a minha netinha, a menor, já sabia que meu não valia nada. O meu não valia nada, porque era um não equivocado. Então, não dizer o não com raiva. Quando você diz um não com muita raiva, você está, com certeza, demonstrando uma insegurança, uma profunda insegurança. Outro aspecto: não diga não para tudo. Tem pessoa que mal você abre a boca, ela já diz não. Se torna indisponível quem diz não para tudo. Se torna indisponível. E a indisponibilidade como eu disse, uma prisão. O não usado equivocadamente se transforma numa muralha, se transforma numa barreira, se transforma numa masmorra e torna a pessoa isolada. Não dizer o não simplesmente para se livrar
de uma reflexão, de algo. Às vezes é uma atitude que é necessário dizer o sim, mas a pessoa já diz logo o não, porque o não é mais fácil. O não, ele não gera comprometimento. Com o não, nada acontece. Você pode pensar nisso. Com o não, nada acontece. Com o não, o que tudo paralisa. Não acontece nada. Agora, quando a pessoa diz o sim, aí o sim gera compromisso, gera consequência. A única consequência do não é a proteção. Então, meu amigo, não deve ser usado o não para tudo. O não, ele é um grande instrumento, ele é necessário, mas deve ser usado com equilíbrio e com inteligência. Então, Walter, nós devemos usar o não para quê? Ó, no nosso caso aqui, quem está fazendo o desafio, vou já começar a avaliar por este aspecto. Quem está fazendo o desafio deve ter cuidado com o não. Tem muita gente dizendo não para a recuperação e dizendo sim para a compulsão. Quando você diz o não errado, você bloqueia aquilo que você dirigiu o seu não e o resultado é impedir que algo aconteça. Porque o não, como eu disse, nada acontece. Ele anula qualquer possibilidade. Então, se você diz não para a sua recuperação, você diz não para o NOFEP, você diz não para o desafio, você eliminou da sua vida o desafio. Você eliminou da sua vida a recuperação. E você diz sim para a compulsão. É um desejo, como outro qualquer. Mas a pessoa está tão vulnerável, ela está tão insegura, tão afeita, aprisionada, vamos dizer assim, ao prazer. O prazer para ela é tudo, assume o valor maior do mundo. Então ela diz sim para a compulsão e diz não para a recuperação. Quando ela faz isso, quando ela diz não para a recuperação, como eu já frisei, ela eliminou da sua vida a possibilidade de uma transformação de vida. E quando ela diz sim para a compulsão, ela adentra e se aprofunda na sua decadência e na sua compulsão. Então, tem de usar o não com inteligência. O não, como eu disse, é um excelente instrumento, mas usado com sabedoria. Então, eu devo utilizar o não para me proteger de pessoas inescrupulosas. Eu devo usar o não para colocar minhas fronteiras, dizer, não, isso aqui eu não admito. Se uma pessoa está invadindo os seus limites, está gerando um abuso na sua vida, e você tem pessoa que tem medo de dizer não. Só sabe dizer o sim. Porque ela foi tão abusada, ela é tão codependente, tão fraca, que ela tem medo de desagradar as pessoas e ela prefere tolerar abuso com medo de perder o amor, entre aspas, das pessoas. Então, uma pessoa que só sabe dizer o sim, se torna uma presa fácil dos abusadores. Se torna uma pessoa explorada, machucada, aviltada. Olha, aí já vemos a importância do não, do equilíbrio. Então, dizer o não, aprender a dizer o não, é um passo fundamental. Aprender a receber o não é outro passo fundamental. Tem gente que não sabe aceitar o não. Quando você diz não, ela se transforma, fica transtornada, com muita raiva. Eu tinha uma amiga minha de trabalho, que ela, quando qualquer pessoa dizia um não para ela, diante do não, ela ficava possessa, ficava com muita raiva. E certa feita eu disse para ela, conversei, amiga, você não acha que a tua reação quando uma pessoa diz não é muito exagerada, não? Aí ela disse, sempre fui assim, ela não sabia não conviver com não. Isso é uma grande falha, porque a vida nos reserva muito não.
Não é sempre um sim. A vida até nos reserva mais não do que sim. Então eu tenho de aceitar o não e tenho de tolerar o não e eu tenho de aprender a dizer não e esse não tem de ser não mesmo quando eu for um não pensado e avaliado. Não adianta você dizer um não agora e com 10 minutos você abdica do não e diz o sim. Na educação dos filhos isso é terrível. O pai colocar o limite, o filho pede algo, o pai diz, não, não vou dar. E deve sempre explicar, quando não for dar, quando for usar o não, diga, ó, vou dar, ó, não vou te dar por isso, por isso, por isso. Para a criança não se sentir rejeitada. Porque a criança interpreta, como nós, quando éramos crianças, interpretávamos errado. O não. Geralmente a criança tem o não como desamor. E na verdade o não pode ser uma grande expressão do amor. Então, quando dizer o não para a criança, no sentido de colocar limite, dizer, minha filha, meu filho, seguinte, eu estou dizendo não por isso, por isso, por isso. Você vai ter. Por exemplo, a criança quer ver TV até tarde da noite, minha filha, meu filho, você não vai ver. Agora está na hora de dormir. Você tem atividade no outro dia, dormir muito tarde faz mal, e você então tem de agora não está mais na hora de ver TV. Então você vai amanhã, em outro momento, você vai ver. E este não tem de ser permanente nessa hora. Não pode, aí a criança chora, e a criança usa estratégias, ela chora, ela fica berrando, fica gritando. Aí o pai, para se ver livre daquela situação, diz, tá, fica aí. A criança, neste momento, dominou ele. Ultrapassou todas as barreiras. Quem nunca viu uma criança birrenta num supermercado? Quer um brinquedo, a mãe não tem dinheiro, ou não pode, ou não quer, e a criança fica no chão esperneando. E a mãe, para se ver livre daquela situação, compra o brinquedo. Então, aí a criança vai crescer, a mensagem que se passa vai crescer, berrando, gritando com a vida, e ela não vai saber conviver com o não. Esta criança vai ver o não como uma punição, como algo terrível na vida dela. E o não deve ser bem utilizado. Você deve usar o não, como eu frisei, nesse sentido. No sentido da proteção e do limite. Na sabedoria. Você pode dizer o não para proteger a si mesmo ou para proteger o outro. É o caso da criança. A criança está numa brincadeira perigosa. Que ela pode se colocar em risco. Pronto, dá licença aqui. Acabou a brincadeira por hoje. Você não vai mais fazer isso. Evitar uma consequência. Então, é importante. O homem também deve aprender a dizer não naquilo que machuca ele. Tudo aquilo que machuca. Aí ele diz, na vida a gente tem, às vezes, desejos bons e desejos ruins. Epicuro diz, um homem inteligente, ele só vai ficar com os desejos positivos. Se ele tem um desejo de beber e é um alcoólatra, ele tem de dizer não para esse desejo. Desejo de se masturbar e ver pornografias. Ele é um dependente de masturbação e pornografia, tem de dizer não para esse desejo. Isso é um fato. Então, amigo, pense o não como um instrumento. Utilize o não com sabedoria. Não seja uma pessoa que só diz não. E também não seja uma pessoa que só diz sim. Aprenda a trazer para a vida da sua vida o sim e o não. Um sim bem dado, bem correto, ele causa prodígios. Porque com o não, como eu já frisei, nada acontece. Mas o sim, tudo acontece. Se você diz sim para o desafio, se você diz sim para a sua recuperação, aí você vai, cada dia você vai receber novos benefícios, novos frutos. Cada dia você vai sentir uma alegria irradiante, você vai ver a sua vida se transformar. Tudo isso acontecerá e está acontecendo por causa do sim que você disse de uma forma correta. Quando você diz sim para a sua compulsão,
você vai, cada dia você vai adentrar o fundo do poço. Você vai para o caos. Então você tem de usar o sim com muito cuidado. Porque o sim traz consequências. Pensar bem antes de dizer. Quem nunca se arrependeu depois de dizer o sim? Numa hora do emocionalismo, diz sim e depois fica constrangido. E depois tem de desdizer o sim. Tem de dizer, não, me desculpe, não dá. Eu já fiz isso. Então, dizer o sim tem de ser avaliado. Tão avaliado quanto dizer o não. Então, o sim deve ser usado na vida da gente. Mas usado de forma correta. Tem gente que não sabe tolerar a dor em si mesmo. Não sabe dizer não para si, porque era aquela criança que o pai não ensinou a conviver com não. E aquela criança birrenta, ele não vai dizer não para ele. Aí, porque ele vê no não um castigo. Ele vê no não uma punição. Aí o que é que acontece? A criança, ele vai dizer não sempre para as coisas erradas na vida dele. É o caso do dependente, do adicto. Ele diz não para a sua recuperação. Diz não para a sua transformação. E diz sim para aquilo que ele acha que é prazeroso e que vai, e portanto, quando ele diz sim para a compulsão, ele diz sim para o desejo inadequado, ele vai para o fundo do poço e vai padecer amarguras terríveis. Agora que nós estamos no dia 56, no 46º dia, é fundamental a gente aprender a refletir sobre o não. Você deve parar, pensar e olhar na sua vida, fazer um inventário do não. Você diz o não da forma correta? Você sabe aceitar o não? Quando uma pessoa diz não para você, você fica com possesso, com muita raiva? Você aceita o não que você diz para você? Você diz o não para as coisas certas? Ou você tem dificuldade de colocar o não? Geralmente coloca onde não devia colocar o não. Pense sobre esta pequena palavra. Deixe essa mensagem, se o amigo gostou, compartilhe. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Acione o sino para receber novos vídeos. Não se esqueça de dar seu like e agradeço a todos pela preferência.